Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai se desimportar um pouquinho para um assunto que pega muita gente e muita gente pegado por esse assunto sofre bastante e carrega sofrimento por aí, né? A gente vai falar de drogas e, de certa forma, a gente vai nos unir ao conhecimento de algumas formulações químicas que intermedificam os seres em suas estações de equilíbrios e às vezes provocam dependências em seres que seriam incríveis se não se tornassem cúmplice dessa substância, né? Desse padrão de converter a realidade do organismo para o organismo ser uma crença em função dessa droga, dessa substância química. E de certa forma, essa desorganização do organismo desune ele a uma certa responsabilidade sensitiva que o organismo é, de certa forma reage a um medo imprevisível. Existem medos na vida que circulam contrações no organismo e evidenciam regiões por transmitirem, de certa forma, codificada a essas regiões sinalizações que a gente bem conhece, restrições. E essas restrições, né, a partir de codificação, né, dependente, faz com que as pessoas transfiguram a realidade e começam a viverem crentes de que sua realidade faz sentido somente pela utilização dessas substâncias. E esse é o perigo, porque essa é a família virtual. Essa é a família de consumidores. Todos os consumidores, todos os dependentes químicos reagem quimicamente à ilusão de contrair função de operação organizada, doando carga de familiaridade a esses produtos. E aí esses produtos, dentro da tendência produtora dessa substância, começa a desmarcar crédito de esperar de você um membro, um consumidor, alguém que vai precisar cada vez mais desse pai, dessa mãe, desse padrão de produto. E aí o status do seu organismo assume complexos de processamento que elevam e fertilizam toda essa raiz, que dá para ser cortada por operações grandes. Essas operações muitas vezes são mercadológicas,
A gente consegue cortar esse edifício de modulação em sentido individual por distrair o lado individual, colocando substantivamente um complexo de utilizadores. E aí a gente desindividualiza um consumidor ou alguém que protagoniza algo como como um familiar dessa produção de consumidores, dessa fonte de vida, entre aspas, de vida ilusória. Bom, então assim a droga anda, né? Desindividualizando as pessoas até que individualizando as pessoas até que essa marca desindividualize e esse agente não se sinta um drogado. Bom, só que a gente já tem substâncias químicas circulando há muitos anos e dependentes delas também. Já temos muitos dependentes. Você não está a salvo. Ninguém está. Substâncias químicas conseguem ser boas na medida da precisão. Não é à toa que um médico ele é responsável por praticar medidas. Esse é um agente que precisa ser superior em indicar substâncias, principalmente que ele pratica saber das medidas. Porque no universo dos médicos, a responsabilidade de saber medidas está entre saber a substância química, composição e a regularidade. E ela atende a partir de medidas padrões que elevam o organismo a tentarem lutar contra desregularidades. Bom, só que tem muitas pessoas que intermediam as realidades das outras como se fossem ajudadores de temáticos. Por quê? Eles interagem com você a ponto de fazer você se converter à sua temática. A forma com que ele calcula os substratos em uma composição. E aí ele fala, olha, você se daria melhor aqui nessa festa, esse conjunto de harmonia, utilizando essa substância aqui. E ele oferece para você e você às vezes acredita nele porque esse alguém, ele é geralmente um comerciante. É alguém que tem um edifício técnico de fissionar a sua regularidade, interpondo uma raiz de evocar superação. E aí ele consegue transformar você em pretendente, porque ele comunica a partir de uma máscara lógica. A máscara de um vendedor. Só que a dor que ele está vendendo para você, a droga que ele está vendendo para você, ele pinta artificializando uma cura, uma facilitação para que você atinja o potencial maior dessa diversão. Porque
de certa forma técnica, sabe-se que você está na festa para divertir. Então, todo o parágrafo que ele orar diante de você, oferecendo a droga, vai ser para fazer você acreditar que essa substância vai te deixar mais feliz. Vai te deixar mais comum a a essa festa, a essa participação. Bom, em todas as atividades que os seres humanos praticam, existem as manhas. As manhas são as repartições orgânicas que cuidam para que a atividade, a operação fique cuidada, fique de certa forma atingindo sabor. Então, elas temperam o seu organismo calculando a sua atenção para determinada ação, para determinada atividade. Essas são as manhas. E como todas as atividades que a gente faz têm as manhas são aquelas que nos mantêm em objetivo, em estrada. São as regras. Não só as regras, mas são as marcações. São as marcações. E as marcações, então, elas interagem com a área para que a gente consiga ver da área um local, e desse local nos sentir entre o objetivo, calculando o estado de atividade que a gente precisa ter, a manha que a gente precisa ter para desenvolver. Sobre a manha, como que a gente desenvolve melhor para o objetivo. E o organismo, ele é bem assim. Nosso organismo, ele gosta muito de manhas. E as manhas, elas são sensações maiores. São diferenciais de ações, de sensações, na verdade. E aí existe um espelho dentro de nós, e esse espelho é aquele espelho que consegue ver a realidade e prever da realidade aquilo que tem segurança de visão. Nós conseguimos tecnificar esse lado de ver e rever construindo resolução de vista. A resolução de vista é a classificação de substâncias. E aí, não só classificação de substâncias, mas classificação de relações com as substâncias. Tudo isso é muito químico e tudo isso está hoje em um terreno muito fértil da nossa sabedoria. Existe uma concessionária dentro de toda a história do mundo e de toda a sabedoria colhida que vende palavras que honestamente a gente consegue significar, sentir por significação e carregar-se por significação.
a carregar-se é algo muito sério. Por quê? Porque é essa carregar-se, é esse haver que faz o organismo mudar as chaves de sensações e sentir algo por isso, homenagear algo por isso. Empatia, carga, é homenagem. Você homenageia a todo tempo todas as manifestações de saber. E às vezes você faz isso de forma apertada, de forma automática. Não é tão automático, mas o seu programa de disparar-se para fazer isso acaba sendo mais rápido do que o seu pulso de controle. Você às vezes não controla essas decisões por isso, porque o seu controlador ele é fraco diante dessa versão de dessa versão de empatia, né? Essa versão de essa versão de bom, fugiu a palavra. Mas então, e aí o que acontece? Todas essas palavras viram utilitários. Palavras viram utilitários para informar e desinformar. Então esse nosso espelho ele tem uma certa formação de imagem que a gente sente e a gente consegue trabalhar essa imagem formada a partir da nossa consideração. Então a gente recebe um código de pulsos de energia, nosso espelho projeta essa imagem no nosso espelho interior e aí desespelhado interiormente a gente consegue ver, dizer aquilo que vê e configurar essa visão. Às vezes descarregar toda essa carga em uma formulação boa. Então a gente consegue gostar disso. Essa é a palavra. A gente consegue gostar de espelhar a natureza. Configurar ou configurar esse espelho que desespelha em nós. O único problema é quando a gente não consegue gostar e a gente treina, a gente tenta, fala assim, eu já tentei gostar, eu já tentei, mas eu não aguento, eu não consigo. Bom, aí é um problema porque você começa a odiar e essa odiação, essa odeína acaba entrando e te carregando o seu ser, carregando o seu espelho. E aí o seu espelho vai perder resolução de sensação. Seu espelho vai ficar sujo. Esse seu espelho que reflete sensações. E dessas reflexões faz você perceber o mundo e rodar no mundo, manobrar o mundo ao seu favor, né? Então vamos estudar uma droga hoje que tem de certa forma no seu nome, na sua instrução comercial, esse sentido. O nome dela é
Codeína. C-O-D-I-ina. Então, eu não sei se já ficou claro, mas olha só. C, organismo, D, escala, informar na onda de um presente, né? Odeína, odeína. Fica perto de odiar, né? Então vamos trabalhar essa declaração comercial aqui, ó. Esse nome que declara uma formulação comercial. Ó. CO. Então CO é como se a gente criasse uma concavidade no organismo, né? Aqui a gente tem o organismo e o organismo ele tem o tamanho do O, né? Ele tem a medida do O, a medida da desorganização. Então, se organismo for intermediado, né? For sofrer intermediação, ó, vai bater aqui e vai, ó, coder, né? Ó, é como se a gente cortasse o organismo em um sentido, coder. E aí desse corte a gente imprimisse uma escala, coder, uma escala dessa informação. E essa informação dessa onda vai acabar se repousando no seu presente, e ela pode até mesmo mudar, diferenciar, fazer um delta na sua atenção. A atenção é a imagem no espelho, né? A imagem no espelho interior. A gente não falou desse espelho, então nós seres humanos, né, todos os seres vivos, eles temos o espelho interior, né? Olha aqui, ó. A gente tem uns espelhos interiores, e esse espelho interior ele recebe da natureza sinal de todos os lados. Então existe mais ou menos uma recepção de todos os lados, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, representa a energia em todas as dimensões. Só que no organismo ela tenta fazer isso aqui, ó, que é a harmonia. A harmonia é mais ou menos isso daqui, ó. Só que é isso aqui, ó, feita muitas vezes, ó. Isso aqui é a harmonia. Só que essa harmonia, ela vai chegar, a escala dela vai te levar a uma coisa mais ou menos assim, ó. Isso aqui é a harmonia completa. Quando a gente faz as maiores estrelas, maior quantidade de estrela possível. E aí isso aqui é um pulso. O organismo ele faz isso daqui de forma veloz. E quando a gente treina, ele começa a fazer isso muito veloz. O que isso aqui representa? Representa um pulso com qualidade.
a gente chama o recorde de pulso, ou ouro. Isso aqui é o primo, né? É a matéria-prima. E disso daqui a gente consegue ter pedaços. Pedaços conseguem significar sentidos. Sentidos conseguem modificar essa organização. Então, pedaços disso a gente pode chamar de códigos. A gente pode chamar de cordas. A gente pode chamar de nós. Isso aqui são muitos nós. Então a gente pode pegar quantidades de nós e fazer códigos. E esses códigos são o que o organismo ele ina, né? Porque assim como a gente tem a quantidade de pulsos, por segundo, por exemplo, a gente tem os tamanhos de pulso. O tamanho que o pulso alcança. Né? Então a gente tem a quantidade de pulso e o tamanho de pulso. Assim como isso aqui é um pulso, a gente pode ter vários tamanhos de pulso sendo processados no organismo. Então, isso aqui são tipos de esferas. São tipos de contas. Você, orador da Igreja Católica, deve conhecer, porque na Igreja Católica a gente tem o que a gente chama de contas em terço. E as contas, elas mexem com a nossa capacidade de nos elevar o nosso espírito a essa qualidade aqui, ó. Qualidade de pulso com resolução. Resolução de sentido. Tá vendo esse arsenal? Bacana, né? Olha o que eu coloquei aqui pra gente, ó. Precisar de tradução. Quando a gente precisa de algo, a gente dá importância, né? Eu preciso de ti. É a mesma coisa. Eu me importo com você. O que é se importar com alguém? Então, eu estou assim, né? E aí, na presença de alguém, se eu somar mais alguma pessoa aqui, ó, eu posso ficar assim, ó. Entendeu? O que isso faz? Mexe essa energia, essa presença aqui, desimporta em mim uma carga. E essa carga, se eu treinar, ela pode se tornar uma sensação boa. Olha só que coisa louca. Opa. Eu antes de antes, eu antes de antes e eu agora, né? Passado, presente, futuro e futuro mais distante. São contas, né? Treinar essas contas, de certa forma, é treinar as cargas. De certa forma, é treinar as companhias. De certa forma, é treinar as alegrias. De certa forma, é treinar o
eu superior. Ok? Bom, e aí quando a gente precisa de algo, a gente vai em algum local onde a gente consegue esse algo. Não é mesmo? Então a gente precisa de dizer, eu preciso de algo e aí eu vou atrás desse algo. Quando a gente imprecisa, a gente não tem certeza ou a gente faz resolução mais ou menos, né? A resolução não tem qualidade. Não é uma resolução sem qualidade. Então a visão ela fica imprecisa. Ela não, ela não consegue enxergar claramente. E aí a gente precisa de alguém que fale por nós, revele por nós, traduza para nós com qualidade que a gente falta, né? Que nos falta. E aí isso é precisar de alguém. Precisar de alguém é pedir para alguém completar para nós. É pagar pela qualidade que nos falta, né? E aí as drogas elas tentam de certa forma fazer isso, né? Ó, essa odeína lembra de odiar, né? Odiar. Se a gente toma odiação, a gente acaba conhecendo o odiar. A gente acaba conhecendo o que é odiar. Se a gente pega esse código e, e sente esse código, o nosso espelho, o nosso organismo, isso se manifesta no organismo. Então a gente tem o se manifesta, né? Se manifesta esse odiar. Então, vamos entender que o que é a codeína e aí a gente vai ver melhor. O que é codeína? Codeína é um analgésico alcaloide do grupo de opioides, substância derivada da planta papoula. Pertence à mesma classe da morfina, desde que respeitadas a dosagem e tempo prescritos pelo médico. A codeína tem uso seguro e efeitos conhecidos, pois tem ajudado no tratamento da dor há 7 décadas. Bom, temos aqui a codeína e agora vamos entender um pouco sobre essa substância. A codeína é um alcaloide, ok. Alcaloide. Alcaloide. Aloide. Natural. Que compõe o ópio. É utilizado no tratamento da dor e para tosses secas, sem expectoração. Os métodos de administração são oral ou endovenosa. Ópio era utilizado para as pessoas que sentiam muita dor. Tratar dor e tosses secas.
Os métodos de administração são oral ou endovenoso. O efeito é de 3 a 6 horas. Então, oral ou endovenoso. Então, isso aqui é dentro de uma visão no espelho de um som de uma contração no organismo. Ou oral, né? O organismo reagindo ao presente sentido, né? Ao presente de canto. Os xaropes e gotas que contêm codeína só podem ser vendidos com receita controlada. Os produtos comerciais à base de codeína são o Belacodid, aqui ó, Belacod, código Bela, Codelasa, gotas Binelli, Pambenel, Benil, né? Benil, Cetux, Tucisaveto, e Belpar. E o Tilex. Tudo isso daqui, ó, são peças de concentração desorganizada para gerar um efeito alcaloide no organismo por ter substratos de codeína. É basicamente isso. Os efeitos da codeína são dilatação da pupila, má digestão e prisão de ventre. A codeína age no cérebro, bloqueando o centro da tosse, a área que comanda os ataques repentinos de tosse. Então, ela age no cérebro. Quando utilizadas em doses maiores que a terapêutica, age também impedindo as regiões do cérebro que comandam as funções dos órgãos, ocasionando sonolência, diminuição dos batimentos cardíacos e da temperatura. Isso é causado pela impedindo as regiões do cérebro. Então imagina aí que você está concentrado em alguma tarefa, né? Então, você concentrado, você está com uma certa força muscular aqui
né? E isso tudo está sendo filmado pelo seu organismo. Seu organismo filma esse código e marca ele para um objetivo. Isso aqui é chamado de carimbo. Esse carimbo aqui, ó, é em razão dessa atividade. Isso é você concentrado em algo, né? Então isso aqui é o código dessa escala aqui, ó. Essa escala. Esse é o código, né? É olho nessa é os músculos nessa contração. É todas as fibras. Isso aqui é o texto. Texto é o código. Código orgânico. E isso aqui é a placa orgânica, né? É o código orgânico, é a programação do organismo para se manter funcionando sob objetivo. Então, isso é você concentrado em algo, em algum objetivo. E aí quando, por exemplo, colocam uma luz mais forte, uma luzão forte. Luz, o aumentativo de luz é luzão, né? Então quando coloca uma luzão forte ou uma ondona, né? Uma ondona mecânica, né? Um sonzão que até treme o ambiente. O que isso faz? Ele faz com que você perca concentração. Porque isso aqui, ó, muda o seu texto. Isso aqui desmancha o seu texto. Isso aqui embaralha o seu texto. Isso aqui é alusão. Isso aqui é a ondão. E a gente pode falar de ondinha também. Ou de luzinha. Não é só a alusão, mas a luzinha também. Né? E isso tudo impede regiões do cérebro de se manterem no E-código. Então, a codeína, ela tenta fortificar, ou seja, fazer um analgésico para todas essas dificuldades que o organismo tem de se manter em código, né? Esse analgésico, vamos fazer aqui, ó. Se a gente não filma, a gente no filme reproduz isso aqui quando a gente vai fazer o objetivo. Isso aqui é um texto, é um filme, é um código. Então a gente tem antenas de códigos, né, de contração e de descontração. O analgésico é um presente que segura-se no presente de uma onda que foi contraída. Esse anal é o código, é o canal anal. E aí o gésico é o gesto orgânico, é o gerente das linhas de campo de concentração.
Quando você toma comprimidos desse campo, você sintetiza força ou desvia força para, é, para acrescentar energia nas fibras musculares. Ou seja, os músicos que estão interrogando você aqui. Então essa linha aqui é causada por um músico, isso aqui é um músico, isso aqui é um músico que escreve. Tudo isso aqui são músicos que escrevem. Músculos, nos músculos. E esses músculos só escrevem por conta do seu espelho interior em retroprojetar. Espelho retroprojeto ou retroprogestos. Então, esses são os gestos, essa é a face de Cristo, né? Se será isto, essa é a face de Cristo, de insistir isto, né? De insistir nisso. Tá vendo como a interpretação muda a paisagem da droga? Então a codeína ela pode ser utilizada para isso, para fortalecer, para elevar esse espírito desse carimbo, né? Para acrescentar a verdade desse desafio, vontade. Só que é uma droga, é uma dependência perigosa, é um facilitador. Quando utilizada em doses maiores, que a terapêutica age também impedindo regiões do cérebro que comandam funções do órgão. Então aquela música baixinha, ela pode até ser uma auxiliadora de fazer a sua concentração chegar ao código. Só que aquela música, se for muito alta, ela pode fazer com que o seu cérebro seja impedido de funcionar como ele funciona. Os sintomas comuns da síndrome de abstinência quanto ao uso da codeína são calafrios, câimbras, cólicas, irritabilidade, insônia. Bom, então, o que acontece? Muitas pessoas começam atividades novas, começam a trabalhar no emprego novo, começam a conhecer muitas pessoas e às vezes são bombardeadas de novidades na vida. E aí esses bombardeios fazem com que o organismo ele fique super super aquecido em regiões que ele normalmente não fica. Por quê? Porque o organismo retroprojetou no seu espelho interior várias afeições, vários estímulos, vários ritmos e várias necessidades superiores de convivência. Várias pessoas que vão manejar códigos nessas outras pessoas. Então a gente tem vários níveis de pessoas, principalmente as pessoas que vão servir códigos para nós desinformar. Pessoas que vão mandar na gente. E aí a gente tem todos esses tipos de pessoas. E a pessoa ela conhece e, nossa, sobrecarrega. E aí, no outro dia ela não vai para esse local. O organismo dela começa a sentir uma certa dependência.
Entende? Por quê? Porque é como se o organismo tivesse se forçado a esticar as fibras, colocar todas as fibras em pré-preparo para essas dilatações de respostas sensitivas, de desenvolver dessa reforma ou desse amparo um funcionamento, e aí não vai funcionar, e aí o organismo ele vai voltar ao normal aos poucos. Então a gente tem as fibras, e aí você vai para o trabalho novo, conhece tanto de pessoa, aí o pessoal vai puxando para cá, vai puxando para cá, aí você, opa, nossa, então é assim. E aí você tá todo puxado, volta todo puxado para casa, olha só. Está todo puxado. E aí no outro dia você não tem que ir, aí você tentando ficar todo puxado, porque às vezes você tem que ir lá de novo, né? E aí você não tem que ir mais, aí olha o que que vai acontecendo. Ai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Olha só, as fibras voltando ao normal. E aí vocês perguntam, da onde que minha cabeça tá doendo assim? Por quê? Por que que minha cabeça tá doendo assim? Por quê? Por que que minha cabeça tá doendo assim? Por quê? Porque quando você estica uma coisa e solta, ela volta com muita pressão. E essa pressão, quando não pode ser, ela vai tentando ser. E ela desenforma. Quando você puxa algo, geralmente não tem volta. A volta é dolorosa. E aí a gente precisa de um analgésico para ajudar essa volta. Que às vezes demora muito. Bom, a codeína é mais ou menos isso. Isso é um processo interessante para ser praticado com as demais drogas e vale a pena parar para refletir um pouco sobre essas formulações que desenvolvem e comercializam com alguns sentidos médicos, é claro, prescrevendo-se para o bem, mas o médico ele é responsável por medidas, por saber de medidas e praticar essa sabedoria, mas nem sempre eles sabem. Por quê? Porque eles podem indicar, eles podem programar a pessoa para aprender a saber de si mesmo e buscando informações dessa pessoalidade da pessoa a partir da anamnese, mas às vezes a pessoa ela não consegue ser acessível a esses parâmetros médicos e acaba sendo a própria inimiga. Não só essa pessoa, mas essa pessoa às vezes ela é toda edificada, modificada por vários puxadores, né? E aí se torna cada vez mais desafiador ajudar alguém que está todo ou toda desconfigurado, né? Todo reformulado por necessidades diárias, convivências e afins, né? Bom, mas é bom praticar isso porque você consegue chegar nesses haveres da vida. E se você não consegue, é claro, sempre tem um anjo da dor, da graça, para te mostrar algum parágrafo que vai te indicar revelação, né? Algum parágrafo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!